Esta é a versão israelense do Pentágono, Kiryat Ri. O prédio neste componente, por favor, devolva, por favor. Você pode perceber que aqui é muito silencioso nesta área especial, porque os iranianos estão mirando nos equipamentos de Israel. Na noite de sábado, 14 de junho, o Irã prosseguiu com intensos ataques de mísseis contra Israel. Infelizmente, alguns deles foram bem-sucedidos. Já se sabe de um certo número de mortos e feridos em Israel. Ademais, já há imagens significativas de destruição. E ontem, o correspondente do canal de televisão mostrou que mísseis balísticos iranianos atingiram a sede central das Forças de Defesa de Israel em Tel Aviv, que é chamada de equivalente israelense ao Pentágono. Segundo o correspondente, como resultado de um impacto direto, um dos prédios do complexo do Pentágono israelense foi atingido e os danos são bastante significativos. Esse ataque integrou a ampla resposta iraniana aos ataques de Israel contra instalações nucleares e altos líderes da Guarda Revolucionária Islâmica. E, no geral, toda a noite do dia 14 de junho foi marcada por trocas de ataques, porque o Irã atacou Israel durante toda a noite e Israel também realizou ataques contra Teherã, onde também há destruição. No geral, ambos os lados afirmam que após essa noite, infelizmente, há mortos, feridos e destruição bastante séria de ambos os lados. E eu proponho que nesta edição analisemos as últimas notícias sobre a escalada no Oriente Médio. Para onde tudo isso está caminhando e quais são as consequências dos ataques mútuos desta noite? Meu nome é Alexei Petchy. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta o vídeo e deixe qualquer comentário seu, porque isso ajuda os algoritmos a promoverem este vídeo para que a verdade possa ser vista pelo maior número possível de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petchy News, o link está na descrição. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Já se passou mais de um dia desde que Israel iniciou um grande ataque bilateral contra o Irã, com o objetivo de destruir as instalações nucleares do país e eliminar a liderança militar em Teherã. O Irã, que prometeu uma resposta devastadora ao ataque, lançou durante a noite e no sábado várias ondas de ataques mortais contra diferentes localidades em todo o Israel. Ambos os lados relatam mortos e numerosos feridos. Na manhã de sábado soaram sirenes em Israel. Em Tel Aviv, Jerusalém e Teherã foi relatado sobre. Como esta escalada do conflito ameaça arrastar o Oriente Médio para uma guerra em maior escala. Mas, resumidamente, o que aconteceu naquela noite foi que as forças iranianas lançaram várias ondas de mísseis em direção a Israel na noite de sábado. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que na sexta-feira realizou ataques com mísseis contra centros militares e bases aéreas israelenses. Mas, se olharmos as imagens dos danos em Israel, veremos que foram justamente áreas civis que sofreram, casas residenciais comuns, e não há bases militares ou centros militares nem perto dali, embora realmente haja alguns impactos também em alvos militares. Enquanto isso, os sistemas antiaéreos de Teherã ficaram ativos até sábado de manhã. Após mais uma rodada de ataques israelenses, os militares israelenses declararam que interceptaram alguns dos mísseis iranianos da última onda. Mas há relatos de pessoas presas sob os escombros, sob os destroços dos prédios, assim como de casas destruídas e danificadas. As equipes de emergência responderam aos projéteis que caíram. Explosões altas foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Os ataques de retaliação do Irã mataram pelo menos 2 pessoas, segundo as autoridades israelenses. Sabe-se que uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas depois que um míssil iraniano atingiu perto de casas em Rishon LeZion. Isso fica ao sul de Tel Aviv. E outra mulher morreu quando um estilhaço de arma caiu em Ramat Gan, que também fica perto de Tel Aviv.
O enviado de Israel aos Estados Unidos da América declarou que cerca de 40 pessoas ficaram feridas, mas depois informou-se que o número já passava de 80. No Irã, como resultado dos ataques israelenses, pelo menos 78 pessoas morreram, incluindo oficiais militares de alto escalão. O enviado do Irã na Organização das Nações Unidas, Amir Said Irovani, declarou isso na sexta-feira. Mais de 320 pessoas ficaram feridas no Irã, a maioria delas supostamente civis. Esta é a declaração de Amir Said Irovani. Os militares israelenses declararam que, na sexta-feira, atacaram 2 bases aéreas iranianas usadas para operações com mísseis e drones. Elas incluem a base aérea de Hamadan, no oeste do Irã, e a base aérea de Tabriz. Este é o local de lançamento de mísseis terra-a-terra no noroeste desse país. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou tarde da noite de sexta-feira que o Irã ultrapassou as linhas vermelhas ao abrir fogo diretamente contra áreas civis. E jurou que o Irã pagará um preço muito alto. O Irã declarou que vai intensificar seus ataques contra Israel e mirar bases regionais de qualquer país que tente defender Israel. Netanyahu alertou o Irã na sexta-feira que o pior ainda está por vir. A sexta rodada das negociações nucleares entre os Estados Unidos da América e o Irã deveria começar no domingo. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, informou que as negociações de Washington com o Irã ainda estão planejadas, mas não tem certeza se elas vão acontecer. Trump afirmou que o Irã pode ter mais uma oportunidade de fechar um acordo nuclear e sugeriu que os iranianos estão procurando por ele para retomar as negociações nucleares. Mas, na verdade, já nesta manhã de sábado, o lado iraniano declarou que absolutamente não vê sentido nessas negociações após a escalada no Oriente Médio e, de fato, está se retirando dessas conversas. Como chegamos a essa situação? Na manhã de sexta-feira, Israel iniciou ataques sem precedentes contra o Irã, atingindo instalações-chave do programa nuclear e áreas residenciais em Teherã, e matou alguns dos principais líderes militares do país. Israel insistiu repetidamente na opção militar para interromper o programa nuclear do Irã. E na sexta-feira, Israel declarou que Teherã estava conduzindo, abre aspas, um programa secreto de montagem de armas nucleares e estava mais perto do que nunca de conseguir obtê-las. O Irã insistiu repetidamente que não está criando uma bomba e que seu programa nuclear é destinado exclusivamente a fins energéticos. Mas, nesse contexto, é importante notar que Israel está atacando especificamente alvos militares, bases aéreas, instalações nucleares, locais de armazenamento de mísseis e lançadores de mísseis balísticos. E vemos muitos vídeos sobre esse assunto na internet. E, aliás, ontem eu recomendo que vocês assistam ao meu episódio anterior sobre o início do ataque de Israel ao Irã. Foi na manhã de sexta-feira. Lá tem muitos arquivos documentais que comprovam que os ataques foram realizados especificamente contra alvos militares no território do Irã. Tudo isso está documentado, então eu recomendo que você acesse meu canal e assista ao episódio de ontem para ficar totalmente por dentro do que está acontecendo. E tem um episódio que agora em Israel estão tentando esconder. A questão é que um correspondente mostrou ao vivo como mísseis balísticos iranianos atingiram a sede central das Forças de Defesa de Israel em Tel Aviv. Ela é chamada de equivalente israelense ao Pentágono. E então o correspondente mostrou como, após o impacto direto, um dos prédios do complexo foi atingido e os danos foram bastante significativos. O ataque foi parte de uma ampla resposta iraniana aos ataques de Israel contra instalações nucleares e altos líderes da Guarda Revolucionária Islâmica. Ao mesmo tempo, apesar dos sistemas ativos de defesa antimísseis israelenses e americanos, incluindo o Iron Dome, Ronda de Davi, Funda de Davi, Patriot e Arrow, alguns mísseis ainda conseguiam atingir seus alvos. E, o que é fundamental, atingiram de fato o chamado Pentágono israelense. E como relata o correspondente, cerca de 150 mísseis balísticos iranianos foram direcionados a esse país durante toda a noite. Eles estão direcionados não só para áreas residenciais, mas também para instalações militares. Ele relatou que um quarteirão inteiro foi quase completamente destruído após os ataques iranianos. As equipes de resgate buscam sobreviventes nos escombros usando câmaras térmicas. Devido ao impacto direto de um projétil no centro do país, 2 pessoas ficaram gravemente feridas e acabaram morrendo. Pouco depois foi informado que, em Tel Aviv, 5 pessoas morreram em decorrência dos ataques e pelo menos 80 pessoas ficaram feridas, sendo que muitas delas estão gravemente feridas.
Também há relatos de destruição extensa de edifícios e infraestrutura, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica em toda Jerusalém. Por enquanto isso não é tão crítico, mas ainda assim há consequências desses ataques. Mas agora quero mostrar para vocês um trecho em vídeo, justamente daquela transmissão ao vivo na qual o correspondente desse canal de televisão mostra realmente a destruição no quartel-general das Forças de Defesa de Israel. E, em determinado momento, os militares o expulsam da área o máximo possível, para que ele não mostre mais o que está acontecendo. Eu entendo que, muito provavelmente, isso é por questões de segurança do próprio correspondente, mas, por outro lado, também é uma tentativa de tirar a câmara dessa área. Você pode perceber que aqui é muito apertado nessa área específica porque os iranianos estão mirando nos equipamentos agora. De Israel. E é por isso que vou colocar minha câmera aqui neste prédio, bem na rua da Kiriatra. Você pode ver que aqui é muito apertado. Porque, mais uma vez, os iranianos conseguiram simplesmente atirar em um alvo muito importante em Israel. Esperamos que mais mísseis balísticos sejam disparados contra o nosso país. Entendemos que o sistema de segurança de Israel estava ativo durante o terceiro ataque. Estávamos nos subúrbios de Tel Aviv, no local onde houve o tiroteio. Uma mulher foi morta lá e mais de 20 ficaram feridas. A música está tocando música. Bem, E agora já está claro que o Serviço de Inteligência de Israel, Mossad, está agindo cada vez mais abertamente no território do Irã. Israel realizou uma das maiores operações de sua história, atingindo a infraestrutura nuclear e militar do Irã. Mas o mais impressionante foi que esse ataque começou não pelo ar, mas dentro do próprio Irã. E segundo fontes dos serviços de segurança israelenses, agentes especiais do Mossad infiltraram-se previamente no território do Irã, trouxeram armas de contrabando, colocaram explosivos próximos a alvos-chave da defesa aérea e criaram uma base para o lançamento de drones. Essas ações paralisaram o sistema de defesa do Irã antes do início do ataque aéreo maciço e, de acordo com dados oficiais, mais de 200 aviões participaram da operação aérea, atingindo mais de 100 alvos. Armas de alta precisão trazidas pelas forças especiais israelenses foram usadas para destruir sistemas terra-ar iranianos próximos a Teherã e com isso, a Força Aérea de Israel pôde agir quase sem impedimentos. Todos os aviões retornaram à base sem perdas, embora já estivessem operando praticamente no próprio espaço aéreo do Irã. Alvos principais foram comandantes militares e cientistas iranianos, especialmente aqueles vinculados ao programa nuclear. De acordo com fontes, a inteligência israelense agiu no coração do Irã, especialmente na capital Teherã. Foram registrados inúmeros casos de assassinatos e explosões, filmados em vídeo e publicados pelo próprio lado israelense. Esta operação é realmente o auge de um longo conflito entre Israel e Irã que se desenrolou nas sombras por décadas. O fato é que desde 2007 o Mossad realizou repetidas vezes operações de eliminação de cientistas nucleares no território do Irã, entre eles, aliás, Fakhrizadeh. Ele morreu em 2020. Além disso, em 2018 agentes roubaram de Teherã um arquivo nuclear inteiro com mais de 55 mil arquivos que foram apresentados em uma coletiva de imprensa pelo então primeiro-ministro Netanyahu. No último ataque, Fereydun Abbasi também foi morto. Ele é um dos principais especialistas do programa nuclear iraniano, que ainda em maio afirmou que os ataques aos locais não afetariam de forma alguma o cronograma de criação de armas nucleares. Já que, segundo a citação, materiais nucleares não são armazenados acima do solo. Abbasi declarou abertamente em maio deste ano que o Irã está criando armas nucleares e que bombardeios não atrapalhariam, pois tudo está subterrâneo. E o Mossad, por anos, tratou o Irã como seu, playground. De assassinatos a vários atos de sabotagem. Israel sempre teve vantagem nessa guerra nas sombras.
É significativo que, antes do ataque, Israel tenha eliminado Ismail Haniyeh, líder do Hamas, em Teherã, não em Gaza. E, de acordo com fontes israelenses, o explosivo foi colocado na casa de hóspedes onde ele estava e ativado remotamente no momento certo. Apesar das declarações contundentes do lado iraniano sobre defesa e retaliação, as inúmeras falhas de segurança indicam uma séria fraqueza interna. E os sucessos da inteligência israelense se explicam não só pelo profissionalismo, por um lado, mas também pelo regime, que é odiado até mesmo pela maioria do próprio povo iraniano. Ou seja, quando ontem Netanyahu se dirigiu ao povo iraniano, isso é uma página bastante emblemática desta guerra. Porque, de fato, dentro do Irã, nem todos apoiam esse regime. Netanyahu afirma que não está lutando contra o povo iraniano, mas sim contra o regime, e isso é verdade. E o fato de que o Mossad atua de forma bastante à vontade, me desculpe pela expressão, realizando operações em território iraniano e ainda por cima na capital, indica que, muito provavelmente, há muitos iranianos que talvez até ajudem o Mossad. Porque eles também querem se livrar desse regime, que faz da sua própria existência um objetivo. Esse objetivo é a destruição de Israel e a tentativa de espalhar o caos do terror por todo o Oriente Médio. Porque todas essas forças conhecidas como proxies, Hezbollah, Hamas, os Houthis do Iêmen, o eixo da resistência no Iraque, certas forças que estavam na Síria, tudo isso é financiado pelo Irã, e são essas forças que organizam provocações militares e ataques contra Israel. Por isso, como declarou recentemente Netanyahu, essa guerra vai durar muito tempo. E como afirmaram ontem algumas fontes, pelo menos Israel tem um plano de operações militares para 2 semanas de ataques massivos e constantes contra o Irã, com o objetivo de destruir o programa nuclear e decapitar a liderança militar desse país. Por isso, vou deixar reticências aqui. Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo Quick Response Code que está na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.